Olá a todos, espero que estejam todos bem. Como vocês sabem, a faculdade está com as atividades acadêmicas interrompidas, né, em razão aí do surto de Covid-19. A gente está tentando atuar também na prevenção, né, e redução aí da possibilidade de contágio. Então, as aulas presenciais estão suspensas por enquanto. Vocês receberam o comunicado, isso deve ir até o dia 23, né? Tomara que vá até dia 23 só, depois a gente volte às atividades normais. Enquanto isso, um caminho que nós encontramos aí para que vocês não fiquem sem uma orientação mínima sobre os conteúdos que a gente vai discutir durante o semestre, foi a gravação de algumas aulas com os slides que a gente usaria normalmente nas salas, né? Então, cada professor vai fazer aí ao seu modo a gravação e a exposição disso, tá? Então, vamos conversar aí sobre teoria geral do direito constitucional. O item que nós estamos falando hoje é o item 1.3, a mutação e reforma constitucional. A ideia de mutabilidade constitucional, né, a possibilidade de alterar a Constituição, ela só é permitida pela própria Constituição, tá? O Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele comenta o seguinte: a supremacia da Constituição decorre da sua origem. Provém ela de um poder que a instituiu a todos os outros e não é instituído por qualquer outro, de um poder que constitui os demais e é por isso denominado poder constituinte. Né? Então, o que ele está colocando? Que não houve uma outra norma, uma outra lei que deu à Constituição a supremacia legal que ela tem. A supremacia da Constituição decorre diretamente dela mesma, né? Por ser a norma máxima do ordenamento jurídico, por ser a norma que organiza a vida em sociedade, a estrutura do Estado, o funcionamento dos poderes, a organização dos direitos fundamentais, ela é a norma máxima do nosso ordenamento. Lembrando daquela pirâmide do Hans Kelsen, ela é a norma que está aí no topo, né, da pirâmide. Mas, como eu já comentei com vocês, nessa análise pós-positivista, nós temos aí a inversão da pirâmide, colocando a Constituição como a base do sistema. E aí, então, ela sendo a base do sistema, tudo que é construído sobre ela, né? Por isso, da sua supremacia. Ela é que dá legitimidade, ela que dá aí validade às outras normas, e não o contrário. Esse, né, continuando o slide, esse poder constituinte se refere tanto ao poder de modificar a Constituição vigente, quanto o de criar uma nova Constituição. No primeiro caso, teríamos o chamado poder constituinte derivado, e no segundo, o poder constituinte originário. A ideia, então, é que nós temos um poder constituinte que surge com a Constituição, lá na sua primeira, né, formação. Na verdade, ela surge junto com o Estado brasileiro. E a segunda é o que vai acontecer depois, sempre que houver a necessidade de você fazer a alteração do texto constitucional, ou, como a gente vai ver, quando houver a necessidade de interpretar a Constituição de uma outra forma, tá? Vocês também têm aí na figura 1.10 um quadro que mostra o poder constituinte originário e derivado e as suas divisões. Como eu comentei com vocês em sala, a ideia de fazer esse tipo de divisão, né, não é só para facilitar o estudo, mas para que a gente possa compreender também, né, os institutos de uma forma mais clara. Então, a classificação no direito é sempre uma forma lógica, uma forma racional de dividir o conteúdo para que a gente possa compreender melhor do que está se tratando. Então, a gente vê aí que o poder originário ele se subdivide em fundacional ou histórico e pós-fundacional ou revolucionário. E o poder constituinte derivado em revisor, reformador e decorrente. Então, vamos analisar aí com calma cada um deles. A primeira coisa é entender, né, o poder constituinte originário. Ele vai ser considerado fundacional ou histórico, né, aquela classificação anterior ali, de acordo com a sua origem no ponto de vista da criação do próprio Estado. Então, né, como ele coloca, o poder constituinte que cria a primeira Constituição ocorreu em 1824. Então, vamos lembrar que com a Declaração da Independência,
o Brasil deixa de ser parte da monarquia portuguesa e passa a ser aí um país independente, né, do ponto de vista econômico, social, cultural, né, soberano. Então, nessa situação, a gente tem uma primeira Constituição criada por Dom Pedro, né, primeiro, para então a gente ter aí esse princípio de normatividade própria do país. Com a criação, então, da Constituição, fundando o Estado brasileiro, a gente tem, né, dali para frente, a própria Constituição do Brasil. E aí, na época, era Estados Unidos do Brasil, né? Essa ideia de poder constituinte originário é aquele que cria uma nova normatização jurídica, que dá base para essa nova normatização jurídica a partir da fundação do próprio Estado. E, por outro lado, a gente tem a pós-fundacional ou revolucionária, todas as constituições aí subsequentes à de 1824. Então, 1891, 1934, 1937, 46, 67 e 88, tá? A expressão revolucionária, ela pode ser entendida aí de duas formas. Uma primeira, ela surge em razão de um movimento revolucionário que altera, então, toda a estrutura econômica, social e política do país, dando origem aí a necessidade, né, de uma nova Constituição. Então, essa seria aí a revolucionária por excelência, decorre de uma revolução social. A outra, né, forma da gente entender é que esse poder pós-fundacional ou revolucionário, ele não decorreria aí de uma revolução, seja ela armada ou não, mas de uma mudança, né, de paradigmas, uma mudança de perspectiva social, cultural, histórica, em que há necessidade de se observar mudanças sociais que acontecem no nosso dia a dia. Então ele revoluciona o conteúdo da Constituição em razão dessa mudança própria que essa sociedade pode sofrer ao longo do tempo, tá? Não é necessariamente decorrente aí de uma revolução armada ou coisa assim, mas ela revoluciona, ela traz uma nova perspectiva da necessidade de uma mudança, de uma mudança, né, social mesmo. Então, ela revoluciona a forma de perceber a sociedade, tá? O poder constituinte originário ele tem algumas características próprias. Então, primeiro, ele é inicial, né, inaugura uma nova ordem jurídica. A gente tem que perceber isso. Se a gente pegar, por exemplo, a Constituição de 88, ela mostrava a necessidade de um país mais democrático, em que as liberdades, né, individuais fossem mais respeitadas, o direito à propriedade fosse mais garantido, se tivesse aí condições de escolher os representantes diretamente, né, voto direto para prefeitos, governadores, presidentes, senadores, deputados. Então, essa nova ordem jurídica que se instalava depois daquele movimento direta já, né, em razão aí da redemocratização, precisava ter uma fundamentação. Como a Constituição anterior não trazia essa possibilidade, a gente percebe então aí que essa nova ordem jurídica implicava na criação de uma nova Constituição. O poder constituinte originário ele também é ilimitado, não se subordina a qualquer limite previamente estabelecido. Como ele está tratando de uma nova ordem jurídica, um novo conjunto básico de regras que vão, né, orientar aí todas as mudanças necessárias dali para frente, ele não pode ter limites, porque senão a gente corre o risco de ter uma limitação dada pela Constituição anterior. E se a Constituição anterior ela deixa de existir, a gente passa então a ter uma nova norma, né, constitucional, e aí essa nova norma constitucional é que vai limitar dali para frente tudo que vier depois. Agora, o poder constituinte originário ele não tem limitação, porque ele começa do zero, né? Então você não pode começar do zero já impondo o limite, porque o limite não existe, tá? Depois, no item 3, autônomo. Só aquele que o exerce compete determinar os termos em que a nova Constituição se estruturará. Então, guarda essa informação aí, a gente já vai voltar já. No 4, né, tá aqui, incondicionado. Não se submete a qualquer processo pré-determinado para sua elaboração. Então, o poder constituinte originário,
ele não está submetido aí a um outro comando, a um outro processo, a uma outra forma de prever a sua elaboração, né? A gente não tem uma receita, não existe uma determinação prévia de como deve ser. Claro que existe, né, um mínimo de noção básica de como tem que ser. No caso da nossa Constituição de 88, a gente sabia que havia necessidade de constituir uma Assembleia Nacional Constituinte, de votação de outros deputados e senadores para formar aí, né, uma nova Assembleia e então montar a nova Constituição. Mas isso não é dado por uma lei, por um regulamento interno do Congresso, tá? Então não existe aí uma condição, ou faça essa Constituição desde que aconteça isso, ou só pode fazer um texto novo se acontecer de tratar a norma anterior de um outro jeito. Isso não tem. E o 5, né, o poder originário ele é permanente, não se esgota no momento do seu exercício, porque seu titular, que é o povo, pode determinar a criação de uma nova ordem jurídica. Aqui é um ponto importante, aí a gente volta no item 3 também. O poder constituinte não é só autônomo, né, porque compete àquele que o exerce, mas também ele não se esgota no seu exercício. Não é porque usou uma vez que não pode usar mais. Quem detém o poder constituinte originário é o povo, na medida em que o povo percebe a necessidade da mudança da ordem normativa, da ordem jurídica atual, para uma nova, e acaba exigindo, através, né, de pressão, para que seja criada uma nova Constituição. Então, o poder é do povo e seria o povo que o exerce, né, a fim de determinar essa nova Constituição e assim também aquilo que vai estruturar a nova Constituição. Só que o povo não pode exercer diretamente. Nós sabemos isso, que o povo não exerce esse poder por ele mesmo. Não dá para juntar todas as pessoas do país inteiro num único lugar para fazer uma assembleia. Então, o que a gente tem? A necessidade de escolher um conjunto de representantes que possa representar o povo para fazer, então, a elaboração de uma nova Constituição, se for necessário. E aí vale, né, ressaltar um detalhe importante. Muita gente hoje discute a necessidade de mudar a Constituição, de fazer uma Constituição nova. Tem gente que tem umas ideias meio estranhas assim. E acredita que quem vai fazer isso são os deputados e os senadores que estão atualmente eleitos. Na verdade, não. Quem vai fazer essa nova Constituição seriam outros deputados e outros senadores eleitos para formar uma Assembleia Nacional Constituinte para criar uma nova Constituição. Então, vamos imaginar que alguém lá é partidário do político A ou B e acredita que ele vai ser o responsável em formar essa nova Constituição. Não, vai ter que votar numa Assembleia, né, a escolha de um outro deputado, de um outro senador, para que esses outros possam fazer o novo texto constitucional. Por isso que é muito perigoso quando a gente vê alguém dizendo: vamos montar uma Assembleia Nacional Constituinte. Você vai precisar ter um novo quadro de candidatos, independente de quem está no poder hoje, para que possa exercer aí essa função tão importante que é criar uma nova Constituição. Tá? Então, cuidado quando vocês ouvirem essa informação de criar uma nova Assembleia Constituinte e achar que é fulano, beltrano ou ciclano que vão fazer. Na verdade, não. Ok? Depois a gente tem o poder constituinte derivado. Ele pode ser aí revisor, reformador ou decorrente, tá? De acordo com aquela classificação que a gente viu no quadro anterior. O revisor, né, o poder constituinte, que nos termos do artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né, o ADCT, modificou a Constituição 88 por revisão constitucional, 5 anos após a promulgação da Constituição mesmo, por maioria absoluta em sessão unicameral. Então a ideia é, lá em 88, quando foi criada a Constituição, foi dado o prazo de 5 anos para que ela pudesse ser analisada, e aí dessa análise verificar quais eram os pontos necessários que podiam ter aí mudança da Constituição, e o próprio Congresso, por isso que aí, né, sessão unicameral,
senadores e deputados reunidos numa única Câmara, analisaram o texto constitucional, a realidade, após 5 anos, e decidiram por fazer alguns ajustes. Então, o Poder Revisor, ele nada mais faz do que ajustar a Constituição nova, depois de um certo período, àquilo que há necessidade de alteração. Então, nesse primeiro período de 5 anos, o que havia necessidade de fazer ajuste foi feito, e dali para frente não precisava mais fazer a revisão da Constituição, tá? Então, por isso que o texto aí coloca que é uma norma considerada exaurida, porque ela foi feita, né, a revisão, depois de 5 anos, não precisou mais, acabou, não tem mais por que revisar. Um dos itens, por exemplo, que trata dessa questão da revisão é o poder constituinte, a Assembleia, né, decidir se seria o regime de governo presidencialista, parlamentarista ou monarquia, dependendo do resultado do plebiscito, né, que o povo participou. Então, o povo participou daquela escolha entre os 3 tipos de regime, permaneceu o presidencialismo, e aí então, dentro desses 5 anos, a Câmara, né, o Congresso, decidiu então por manter, porque foi assim que o povo escolheu, o presidencialismo. Depois, o item 2 aí é o poder constituinte derivado reformador. Poder de reformar a Constituição por meio de uma emenda constitucional ou de várias emendas constitucionais, né? Nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, que pode ser elaborada a qualquer tempo e deve ser aprovada nas 2 casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos por 3/5 dos seus membros. Então, é o que a gente vê acontecer normalmente sempre que se discute emendas constitucionais. A reforma previdenciária, por exemplo, foi uma emenda constitucional criada nesse padrão, né, nesses termos aí. Então, a Câmara dos Deputados se reuniu, depois de apresentado e discutido o projeto, 3/5 dos seus membros votaram, aí a gente tem o primeiro turno. Depois disso, então, vai para o Senado. O Senado faz o seu primeiro turno com votação de 3/5 dos membros. Volta para a Câmara dos Deputados, de novo um outro turno, mais uma votação com 3/5 dos membros. Vai para o Senado, mais um segundo turno lá também, com 3/5 dos membros, tá? Esse é o tipo de pergunta que sempre cai em concurso, que sempre cai em prova, tá? Então, como dizem, fica a dica para ter atenção a esse detalhe, né? A questão da proporção de membros necessários para aprovação de uma emenda constitucional. 3/5 dos membros da Câmara e do Senado, em realização de 2 turnos em cada uma das casas, ok? O que caracteriza o poder constituinte derivado? Ele, né, o primeiro item é subordinado ou secundário, retirando seu fundamento do poder constituinte originário por ter sido ele previsto e estabelecido. É claro que o poder constituinte derivado tem que derivar de alguma coisa, ele tem que vir de algum lugar, né? Então ele é entendido como subordinado ou secundário porque ele vem da Constituição. A Constituição Federal, na sua origem, estabeleceu a possibilidade de reformas, a possibilidade de alteração do texto. Então, se a Constituição originariamente não tivesse permitido, se ela fosse daquele modelo totalmente rígido, em que não há possibilidade de alteração do texto constitucional, né, não haveria emendas. Como a Constituição previu essa possibilidade, as emendas acontecem, tá? Nós já temos mais de 109 emendas constitucionais. Para a gente ver como isso realmente tem, né, sido muito comum no país aí desde quando a Constituição foi criada em 88. Depois ele é limitado por ter seus limites definidos pelo poder constituinte originário, né? Não é qualquer coisa que pode ser objeto de emenda constitucional, não é qualquer um que pode fazer alteração do texto constitucional. Então, o próprio poder constituinte originário estabeleceu que as alterações que vierem depois, elas devem atender aí esses determinados limites.
E 3, o poder constituinte derivado, ele é sempre condicionado, tá? Devendo observar as regras estabelecidas para a reforma constitucional pelo poder constituinte originário. Então, o que pode ou não pode ser objeto de reforma, né, está condicionado, precisa levar em consideração o texto da própria Constituição, tá? Então, aí que está a condição. Pode reformar a Constituição? Pode, desde que. Então, esse desde que é aquela situação em que a gente precisa analisar o que pode ou não pode ser alterado. Essas limitações não se restringem às regras concernentes ao processo legislativo para edição da emenda constitucional. A própria Constituição, no seu artigo 60, parágrafo 4º, né, traz ali um núcleo rígido e imutável chamado de cláusulas pétreas e é composto por forma federativa do Estado primeiro. Então, quando a gente vê, por exemplo, o período de eleição para presidente, né, sempre tem aquele povo assim que diz, olha, vamos separar o país, porque determinada região votou mais na ala esquerda ou na direita. Vamos separar o país, né, fazer uma região só dos estados que votaram na esquerda ou na direita. Isso é o tipo de coisa que não se permite mudar, nem por emenda constitucional, porque é a chamada cláusula pétrea, nos termos aí do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, tá? A forma federativa de Estado. A forma federativa de Estado pressupõe que todas as unidades da federação estão contidas nessa forma e aí é a maneira que se tem do Estado ser administrado. Então ele não permite aí, né, essa dissolução da forma federativa nem redução da forma federativa. 2, a separação de poderes. Não pode nenhum poder resolver se apropriar do outro. O legislativo não pode tomar para si as funções do poder executivo, nem o poder judiciário tomar para si as funções do poder legislativo, nem o executivo tomar as funções para si, tanto do poder legislativo como do poder judiciário. É cada um, né, na sua competência, em popular aí, cada um no seu quadrado, tá? 3, o voto direto, secreto, universal e periódico, que é o que nos permite aí atuar como cidadãos mesmo dentro do Estado brasileiro. A possibilidade de nós escolhermos diretamente prefeitos, vereadores, governadores, senadores, deputados estaduais e federais, presidente da República, tá? Então, o voto é do cidadão para que ele possa participar ativamente aí da vida política do país. O voto também é secreto. Cada um, de acordo com a sua consciência, de acordo com as suas convicções, escolhe o seu representante. Não é algo que possa ser negociado, não é um direito que possa ser violado. É uma cláusula pétrea. Nós sabemos que existem lugares do país aí que ainda existe, né, os tais currais eleitorais. Aquela situação em que uma comunidade pobre, uma comunidade muito suscetível aí de influência de alguém que tem algum tipo de poder, determina que as pessoas votem em A ou B. Mas quando chega lá na urna, como o voto é secreto, né, cada um tem a sua própria consciência, a escolha no final acaba sendo do próprio eleitor, sem a possibilidade aí de interferência externa. O voto é também universal, válido para todas as pessoas, né, que têm capacidade de atuação na vida política, né, todo cidadão brasileiro ou naturalizados que possam votar no país, tem aí essa permissão, né, essa garantia, aliás, de que a cláusula pétrea não vai tomar dele o direito a voto. E é periódico, também nós sabemos disso, de tempos em tempos nós temos aí que participar do processo de eleição. Bem ou mal, nós fazemos isso a cada 2 anos, né? Então agora nós temos eleição para prefeitos e vereadores nesse ano de 2020. Em 2022 a gente tem escolha de governador, deputado estadual, deputado federal, senador a cada período um pouco maior e presidente da República. Então praticamente de 2 em 2 anos a gente participa de um processo eleitoral. E 4, direitos fundamentais ou garantias fundamentais. Então os direitos e garantias fundamentais
direito à vida, direito à liberdade de manifestação, direito de expressão, inviolabilidade de domicílio, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, a proteção das pessoas, né, de uma forma geral, direitos trabalhistas, todos esses direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas que não podem ter alteração. Então, quando a gente vê a discussão, por exemplo, sobre aborto, né, a pessoa vem argumentando, né, da necessidade de se alterar a lei para permitir que se pratique o aborto em qualquer momento da gravidez, esbarra nessa situação, né? A cláusula pétrea da Constituição, o artigo 60, parágrafo 4º, tem lá no item 4, né, no inciso 4, direitos e garantias fundamentais como imutáveis. Então, o limite da reforma da Constituição, né, está aí definido. Não se pode discutir aborto, a não ser naquelas situações de exclusão que a própria lei impõe, porque o direito à vida é de qualquer pessoa, né? É uma cláusula pétrea que não pode ser alterada, assim como também é o direito à propriedade, o direito à saúde, o direito ao trabalho, ok? Na sequência, a gente tem aí o poder constituinte derivado decorrente. Ele refere-se ao poder dos Estados-membros de elaborarem suas respectivas constituições estaduais e do Distrito Federal elaborar a sua lei orgânica, equiparada aí a uma Constituição estadual, né, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente observa? Que assim como a União pode elaborar a sua Constituição, os estados podem elaborar a sua Constituição estadual, né? Se trata então aí de um direito de todas as pessoas, de todos os estados, aliás, de terem essa Constituição própria. Por que isso? Porque há necessidade de você permitir que os estados possam criar regras essenciais relacionadas à sua própria organização e administração, né? Então, como é que vai se organizar as funções do governador, dos deputados estaduais, daquilo que é relacionado, né, à própria organização de cada estado? Então, a gente precisa ter uma Constituição que estabeleça aí regras mínimas para o funcionamento da entidade federativa. O Distrito Federal, né, ele não é um estado, ele é um setor voltado ali para atender ali a questão da organização da capital do país, e aí ele não tem, então, uma Constituição estadual, ele tem uma lei orgânica que se equipara à Constituição, tá? No caso, a Constituição do Estado. Agora, os municípios não têm uma complexidade tão grande assim a ponto de precisarem de uma Constituição municipal, mas isso não quer dizer que eles não tenham uma regra básica para tratar desse assunto. A gente tem aí, né, os municípios com as suas leis orgânicas, cada um, né, estabelecendo de acordo com a sua lei orgânica a sua forma de ser administrado, tá? A gente tem também, né, que a norma jurídica é fruto da interpretação dos textos legislados. Nós já conversamos isso também numa aula anterior. A cada momento, né, que se cria aí uma norma, que se lê uma certa norma, certas influências de políticas, históricas, sociais, influenciam essa interpretação, tá? E aí continua o texto. Nesse sentido, a mudança de entendimento dos tribunais acerca dos enunciados constitucionais também se configura como manifestação do poder constituinte derivado reformador. Olha só, eu tinha falado para vocês lá no começo, né, que a Constituição ela permite ser interpretada de outras formas, e aí a gente tem o poder reformador, não só aquele poder constituinte derivado que permite a alteração, né, do texto constitucional, previsto lá no artigo 60 da Constituição, mas também temos a possibilidade de interpretar o texto constitucional de uma nova perspectiva. Então, né, a gente observa aí que existe o poder constituinte derivado reformador, em que permite uma revisão formal, e reformador, que permite uma revisão informal. A revisão formal está lá prevista no artigo 59, inciso 1 e artigo 60 da Constituição, né?
que alteram a forma do texto da própria Constituição. Tá? Então, sempre que a gente falar de emenda constitucional, nós estamos discutindo aí uma revisão formal do texto constitucional, a alteração da própria parte escrita da Constituição, muda completamente aquilo que está escrito no texto. Depois, a revisão informal, que é a parte interessante para a gente aqui. A revisão informal, ela é chamada de mutação constitucional, diz aí o texto, com alteração apenas da interpretação daquilo que está escrito na Constituição. E isso é de competência do Supremo Tribunal Federal. Ela se materializa como manifestação do chamado poder constituinte difuso. Não é um poder constituinte dado a um órgão específico, mas ao Poder Judiciário. Nesse caso, no nosso aqui, é o poder constituinte difuso, porque ele está difundido nas várias análises que são feitas das discussões relacionadas à Constituição. Então, o que é importante a gente observar aqui é que o Poder Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, ele pode ler a Constituição e dar uma interpretação diferente ao texto constitucional de acordo com uma nova realidade, de acordo com uma nova interpretação de uma condição qualquer prevista no texto constitucional e que precisa se adequar a uma nova realidade, a uma nova norma jurídica vigente, tá? Então, temos o exemplo aí da questão da união homoafetiva. A Constituição, lá no artigo 226, parágrafo 3º e 4º, trazia que a entidade familiar antes era composta só de homem e mulher. Mas aí então a gente teve uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4277, e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 132, que discutiam o seguinte: há uma omissão no texto constitucional, e isso traz a inconstitucionalidade do texto, de que a família é constituída apenas de homem e mulher e não abrange outras organizações, outros arranjos aí. Então, veja bem, por que seria discutida aí a inconstitucionalidade? Porque a partir do momento que você não tem a Constituição permitindo que outras formas de união possam ser entendidas como entidade familiar, você acaba tendo um impedimento do exercício do direito por parte daquelas pessoas. Então, direitos relacionados à herança, direitos relacionados à adoção, eles já ficaram prejudicados, porque se a família é só homem e mulher, outras formas de família não teriam aí o exercício de certos direitos. Então, para isso, houve a necessidade de se alterar a interpretação do texto constitucional. Tá? E por que aí a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Porque o preceito fundamental é que a Constituição deve proteger a família. Mas não é a família só de homem e mulher, qualquer família. O preceito fundamental de proteção à família é mais amplo do que a figura que compõe a família. Então, por isso que a união homoafetiva foi aí elevada a essa condição de entidade familiar, com essa nova análise e interpretação do texto constitucional. Como a gente viu no quadro anterior, não é uma revisão formal do texto constitucional, não houve alteração do texto, houve uma revisão informal, porque ela alterou a interpretação do texto, mantendo o texto como ele está. Então, quem pegar a Constituição e ler lá no artigo 226, parágrafo 3º e 4º, vai continuar encontrando o texto dizendo que entidade familiar é homem e mulher. Mas o STF deu interpretação mais abrangente, reformando essa forma de perceber a entidade familiar e aí abrangendo a união homoafetiva, tá bom? Então, minha sugestão para vocês é que pesquisem sobre a ADI 4277 e a DPF 132, o texto das decisões, não é reportagem não, procurem o texto das decisões para ler o voto dos ministros do Supremo sobre esse assunto. A questão da derrotabilidade também é outro ponto importante discutido pela doutrina aí, mais atualmente. A derrotabilidade tem fundamento
a impossibilidade de o legislador antever todas as possibilidades de entendimento do enunciado que ele elabora. Assim, certos acontecimentos ocorridos no mundo social podem se configurar como exceção à regra prevista pelo legislador, derrotando-a. Vamos entender aí, né? O legislador nosso, ele está muito longe de ser considerado aí a melhor opção que nós temos do ponto de vista de organizador de leis. Né? O nosso legislador está muito longe de ser perfeito. Mas vamos entender também que há um esforço, né, de criar leis e em cada lei criada se estabelecer um melhor conjunto de regras para aquela determinada realidade. Às vezes dá certo, às vezes se consegue abranger, né, várias situações numa determinada legislação. Vamos pegar, por exemplo, a legislação de trânsito. Tudo aquilo que é relacionado ao trânsito a gente observa lá. Tudo aquilo que é fundamental da legislação de trânsito está ali. Mas pode acontecer uma situação ou outra que o legislador não tinha previsão. O legislador não tem controle sobre o futuro. Então ele não consegue estabelecer todas as regras para todas as situações. Então a gente tem aí como exemplo, né, a discussão sobre o aborto do anencéfalo. Acabei de dar exemplo para vocês, há 2 quadros atrás, de que o aborto ele enfrenta a discussão de ser cláusula pétrea, né, o direito à vida ser cláusula pétrea, então não poderia haver debate sobre aborto, já que o direito à vida de qualquer pessoa, até mesmo aqueles que ainda não nasceram, é um direito fundamental de todas as pessoas, de todo cidadão. Lembrando que lá no artigo 5º no Código Civil, a gente tem lá, né, a previsão que a personalidade jurídica ela começa com o nascimento, com vida, mas garantido o direito do nascituro, tá? Então dá uma olhadinha lá no Código Civil para ver quando começa a questão da personalidade. Mas o importante é que o direito do nascituro ainda está lá garantido, mesmo ainda quem não nasceu tem direitos garantidos. Então qual é a discussão da questão do anencéfalo? O feto anencéfalo é aquele que não tem cérebro, não tem cerebelo, ele não tem nada relacionado a desenvolvimento cerebral. A possibilidade dele nascer e permanecer vivo após o nascimento é mínima. Ou se nascer e permanecer nessa condição, vai ser muito breve o período de vida dele, porque ele não tem, né, a massa encefálica suficiente para manter, para dar suporte de vida posterior, para comandar a respiração, para comandar a pulsação, né, aqueles movimentos involuntários para a sobrevivência. Então, vai nascer e morrer, né? Qual foi a discussão aí na DPF 54? A mãe, ela entrou com um processo, né, com a ação de descumprimento de preceito fundamental, lá no Distrito Federal, pedindo para que ela pudesse interromper a gravidez dela, porque ela tinha um feto comprovadamente, né, anencéfalo, sem nenhuma massa cerebral presente que pudesse ali dar suporte de vida para ele posteriormente. E é um voto muito interessante. Fica também aí a dica para que vocês possam fazer a pesquisa do ADPF 54, tá? O voto muito legal que eu gostei foi da ministra Rosa Weber. E ela discute o seguinte: é difícil para quem julga dar uma decisão sobre essa situação. Porque qual dor é menor? Qual dor vai fazer com que a mãe sofra menos? A de perder a criança durante a gravidez? Ou fazer com que a gravidez caminhe até o final, aconteça o parto e a criança morra logo depois? Né? Qual dor é menor? A da mãe que perde a criança no início da gravidez, mas não tem planos para o crescimento dela, porque ela constata que a criança não tem perspectiva de vida após o nascimento, então ela tem condição de interromper a gravidez e se preparar para uma nova possibilidade, né, de gravidez com uma criança, né, completamente normal, ou pelo menos que tenha aí uma viabilidade de vida posterior ao nascimento. Ou a mãe se prepara 9 meses para aguardar o momento do parto e o morrer, né, porque ela sabe que a criança vai nascer e morrer logo na sequência. Então, o voto da ministra Rosa Weber nessa situação mostra bem a questão da derrotabilidade. Não há previsão nem na Constituição, nem no Código Penal, de descaracterizar o crime
para a mãe que permite que seja feito o aborto ou para o médico que pratica o aborto, no caso de feto anencéfalo. Mas, como nessa situação existe aí uma questão outra que é, né, a situação pela qual passa a família, a legislação no artigo 124 e 126 do Código Penal, eles foram derrotados porque se entendeu que nessa situação específica não há por que criminalizar nem a mãe, nem o médico que pratica a interrupção da gravidez, né, o aborto aí, porque é uma situação extrema, é uma situação muito peculiar, que o próprio sofrimento pela perda da criança já seriam aí suficientes para criar um sentimento de tristeza na mãe e talvez até no próprio médico que pratica, né? Então a questão da derrotabilidade está bem presente nesse caso. O legislador não previa ou não previu essa possibilidade de aborto de feto anencéfalo, então precisou fazer uma interpretação nova do texto constitucional e das leis vinculadas a essa discussão para dar uma nova interpretação a conjunto de regras, tá? O preâmbulo e o ato das disposições constitucionais transitórias. O preâmbulo é aquela partezinha inicial que vem antes do artigo 1º da Constituição, né? Vocês têm o texto aí. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o preâmbulo, esse textinho inicial, ele admite aí algumas discussões e existem algumas teorias que tratam dele. A primeira teoria trata da questão política do preâmbulo, que é a adotada pelo STF, né? Chamada também aí de teoria da irrelevância, por considerar que o preâmbulo constitui apenas um discurso político de uma carta de intenções do poder constituinte originário. Então a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade 20 de 76, onde foi decidido que lá na Constituição Estadual do Acre, a ausência da palavra Deus no preâmbulo da Constituição Estadual não era, né, uma característica daí de inconstitucionalidade daquela Constituição, pelo fato de se considerar que ela não possui eficácia normativa, né? Então veja bem, vamos voltar aqui no nosso preâmbulo da Constituição Federal. Quando ele coloca ali sobre a proteção de Deus, essa expressão, né, esse trechinho, ter ou não ter, para o preâmbulo, na percepção do STF, não faz diferença nenhuma, né? Mesmo se aplica a constituições estaduais. Se uma constituição estadual, como aconteceu com o Acre, não tiver essa expressão sobre a proteção de Deus, não vai fazer a menor diferença. Por quê? Porque o Estado, de uma certa forma, né, ele é laico. Ele pode ter aqui essa expressão sobre a proteção de Deus, no sentido de que Deus aqui não é o Deus católico, ou o Deus evangélico, ou protestante, ou bandista, ou islâmico, ou qualquer outra coisa. O Deus aqui é a percepção que existe um ser transcendental e nessa sua, né, transcendência, todos os valores de qualquer religião que tenha a presença de um ser transcendente estão presentes na Constituição. Então, se a gente pegar, né, a religião cristã, especificamente aí a católica apostólica romana, o exercício de direitos, né, sociais individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, sociedade fraterna, sem preconceitos, harmonia social, tudo isso são valores presentes na própria doutrina católica, como são presentes nas doutrinas cristãs de uma forma geral, como são presentes também em outras religiões. Então a ideia é que você tem,
né? Não necessariamente a proteção de Deus ali, com, sei lá, com seu manto cobrindo a nação, mas existe um conjunto de valores transcendentais, próprios, inerentes, comuns a qualquer entidade que possa ser denominada Deus, de qualquer religião, que estão presentes no texto constitucional. Mas isso não, a ausência, né, do texto, por exemplo, como é o caso lá da Constituição do Acre, a ausência da palavra Deus não descaracteriza a existência do preâmbulo, porque para o STF ele é apenas um texto político, tá? Ele não tem a obrigatoriedade de ser cumprido. Então, de novo, nosso preâmbulo constitucional federal. Se alguém não cumprir a determinação, por exemplo, do bem-estar social, qual é a implicação prevista no preâmbulo? A gente vai ver também, quando falar de norma jurídica, né? Não inconstitucional talvez, mas introdução, né? Introdução ao estudo do direito, que a norma jurídica ela tem a implicação de uma sanção. Então, se você descumpre uma norma jurídica, existe uma penalidade. Qual a penalidade prevista aí no preâmbulo? Nenhuma. Então, para o STF, quando ele coloca ali que não tem prescritividade, é porque ele não prescreve nenhuma punição para o caso de não cumprir com o preâmbulo, tá? Depois, outra teoria, a teoria jurídica comum, também chamada, né, de tese de plena eficácia do preâmbulo, trata-se de teoria minoritária e considera que se ele foi criado pelo poder constituinte originário, possui eficácia normativa, prescritividade, como qualquer outra norma constitucional. Como eu falei para vocês, ele pode ser entendido no sentido mais amplo, né? Ele é uma norma, no sentido lato sensu, que se alguém não cumprir, por exemplo, com o direito à liberdade, está, no caso aí, sujeito a sofrer as penalidades de quem impede o exercício daquele direito. Mas o que tem de sanção ou de penalidade pelo impedimento do exercício do direito à liberdade de expressão, por exemplo, não está no preâmbulo. A gente precisa buscar uma outra norma, ou dentro do próprio texto constitucional, ou de uma outra norma infraconstitucional, para poder penalizar a pessoa, né? Então a gente sabe que essa condição do preâmbulo não ter uma penalidade, uma sanção na hipótese de descumprir, ele não existe, né? Por isso que é uma corrente minoritária. Depois tem a teoria específica, também chamada de tese de relevância jurídica indireta. É a teoria majoritária e considera que o preâmbulo prevê a forma de Estado, a federação, a forma de governo, que é a república, o regime de governo democrático de direito, né? O Estado teísta, a presença de uma entidade divina como norteadora, né, como indicadora daquilo que nós devemos ter de valores, né, dentro da nossa sociedade. E ela se omite com a questão da opção de uma religião específica. Então o Estado é laico porque ele não definiu qual é a religião oficial, tá, do país, sendo assim fonte de interpretação das normas contidas na Constituição. Então, aquilo que a gente lê do texto constitucional, a gente deve considerar como o preâmbulo como um norteador, tá? Então, quando o preâmbulo trata, por exemplo, a solução pacífica de controvérsias, a solução pacífica de controvérsias é própria de qualquer Estado. Ele implica, né, na manutenção da federação, ele implica que o governo, sendo republicano, vai submeter ali determinados conflitos à apreciação da própria população. Ele é democrático porque as pessoas podem decidir e participar através do voto. Então, certos conflitos, se forem submetidos à apreciação popular por plebiscito, por exemplo, né? O debate sobre ter ou não ter armas em casa, sobre porte ou posse de arma, isso já foi discutido num certo plebiscito. Então, a população participou da análise daquele debate para decidir o que ela queria, né? E aí, de novo, a questão do Estado teísta e o Estado laico. O Estado ele tem valores que são próprios de qualquer sociedade, inclusive, né, daqueles que compõem a sociedade acreditando numa entidade divina qualquer. Isso não torna o Estado cristão, protestante, islâmico ou coisa parecida.
tá? O Estado brasileiro, entidade política administrativa, ela é laica. Ela não adota nenhuma religião especificamente. Mas isso não quer dizer que os valores presentes nas diversas religiões não possam estar dentro do contexto do próprio texto constitucional. E aí aqui também fica aí, né, uma dica para vocês da leitura de um artigo que está lá no meu blog, que fala sobre o Estado ser laico, né, mas os deputados ou os políticos nem tanto. Então coloca lá no campinho de busca Estado laico, que vocês vão encontrar um texto meu lá que trata muito bem desse debate, né? Eu até comento lá que uma professora, colega que era da faculdade, mas agora está morando em outro estado, ela fez lá um comentário e eu comentei sobre aquilo que ela disse também dentro lá do blog, tá? Então procurem lá sobre Estado laico, mas os políticos nem tanto, lá no meu blog. A análise do ato das disposições constitucionais transitórias. Então diz o texto lá do livro digital, adota-se a teoria jurídica comum, que entende que todos os atos contidos no ato das disposições constitucionais transitórias são normas constitucionais, sendo certo que todos eles possuem eficácia normativa, sendo consideradas prescritivas de condutas, exceto aqueles que já produziram efeito, claro, né? Como é o caso ali do artigo 3º do ADCT, que falava da questão do poder constituinte reformador. E para que serve, né? Por que foi editado o ADCT? Então o livro diz que ele foi justamente para regular as situações que perdurariam no tempo, apesar da promulgação da Constituição em 88 e da emergência de uma nova ordem jurídica. O legislador constitucional, no exercício do poder constituinte originário, editou normas que estão fora do texto da Constituição Federal, mas possuem o mesmo status de norma constitucional, tá? Então ele regulou algumas situações que não cabiam discutir naquele momento dentro do texto constitucional diretamente, mas que haviam necessidade de serem estabelecidos. Tá aí um exemplo para vocês, que é a garantia de emprego da gestante. Então as gestantes, elas têm garantia de emprego, não é estabilidade, né? Vocês vão ver ao longo do curso que estabilidade é uma outra condição. Então, a garantia de emprego da gestante, ela vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, essa garantia de emprego está prevista no artigo 10, inciso 2, letra B, do ato das disposições constitucionais transitórias. Por que ela está lá? Porque lá no artigo 7º, o inciso 1 do artigo 7º da Constituição, que trata dos direitos econômicos e sociais, né, dos direitos trabalhistas, ele diz que não vai ter dispensa sem justa causa ou arbitrária, salvo as condições previstas em lei. Mas ele não diz, né, nada sobre garantia de emprego. Então, como não cabia naquele momento estabelecer essa garantia, foi colocado essa disposição lá no ADCT, tá? E aí, então, chegamos ao final desse conteúdo de direito constitucional. Espero que vocês acompanhem, né, não só esse conteúdo que eu estou passando para vocês, mas todas as web aulas que estão no portal, todas as atividades online que vocês devem fazer. Não se esqueçam que as atividades online elas já estão contando pontuação. Nós temos aí, né, algumas metas de avaliação para poder acompanhar vocês e o desenvolvimento de vocês lá no portal, né? Então, até o dia 23 de março, nós estamos fazendo um levantamento que pelo menos 80% dos alunos de cada curso, em cada disciplina, devem ter no mínimo 200 pontos. Então, fica aí para vocês o recado de realizar as atividades do AVA para que vocês possam atingir essa pontuação. Eu ainda pretendo encaminhar para vocês alguma atividade, tá? Então, eu vou informando vocês por e-mail mesmo, de acordo aí com que eu vou informando os representantes da sala para que possam compartilhar com vocês. Não deixem também de acompanhar as outras aulas dos outros professores que também estão sendo publicadas aqui no portal, certo? Boa semana para todos, se cuidem por aí e assim que a gente tiver mais informações sobre a questão da suspensão das aulas ou o término da suspensão ou, né, caso aconteça a necessidade de uma prorrogação da suspensão das aulas, vai sair um comunicado oficial para vocês pelo portal do aluno, pelo AVA,
além, né, dos comunicados que eu, como coordenador, vou encaminhando para vocês, ok? Um bom dia a todos e a gente se fala por aí.